Olá, boa noite para você. No Entrevista Coletiva de hoje, nós vamos falar sobre os desafios de mulheres que trabalham em posições de poder. Qual é o peso do machismo sobre instituições do judiciário? Ao meu lado estão as juízas de direito, Lívia Lúcia Oliveira Borba e também a Daniela Cunha Pereira. Para completar o programa de hoje, está aqui com a gente também o comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, por aceitarem esse convite e estarem aqui com a gente no Entrevista Coletiva de hoje. Bom, são 150 anos do Judiciário Mineiro. Vamos começar falando sobre essa história. Não foi uma história fácil para as mulheres e ainda é muito complicado, Qual é o percentual hoje de mulheres no Judiciário Mineiro e quais são os desafios também para entrar, para esse time? Elisângela, atualmente o Tribunal de Minas Gerais tem 36% de juízas e apenas 19% de desembargadoras. Então, aí já dá para perceber a diferença entre a primeira instância e a segunda instância. E há uma dificuldade também das mulheres até para acessar, o concurso público. A gente ouve de muitas servidoras, já é uma barreira para as mulheres. Os homens teriam mais facilidade de acesso ainda? Olha, nós entendemos que o concurso ele vem melhorando. Hoje, por exemplo, não é mais admitida a entrevista pessoal reservada, que é algo que atingia muito mais as mulheres do que os homens. Antigamente se perguntava se a mulher ela queria ter filhos, se o marido iria acompanhá-la para o interior, se ela pretendia se casar. Hoje isso não pode ser mais perguntado. E além disso, hoje o CNJ passou a exigir que a banca de concurso seja paritária, ou seja, metade dela tem que ser mulher, As examinadoras têm que ser mulheres. E eu acredito que isso vai gerar um impacto com o maior número de magistradas através do concurso. Doutora Daniela, mas ainda assim esses números não se equivalem aos números da sociedade, Quer dizer, nós temos 36% de juízas e 19% de desembargadoras. Isso. Por que essas diferenças tão disparatadas em relação à realidade? 51% de mulheres no país, para juízes são apenas 36% e depois ainda 19% para desembargadoras. Onde estão os obstáculos aí nessa caminhada? Eles estão em todos os lugares. A gente tende a acreditar que, como o acesso é por concurso público, que o concurso público equipara tudo e que, portanto, as oportunidades são rigorosamente iguais. Objetivo, Isso. Embora ele seja objetivo, a gente está ignorando e a gente ignora as desigualdades estruturais. Então, primeiro que as meninas já são menos estimuladas a estudar, a se dedicar à vida acadêmica. O concurso geralmente exige uma dedicação muito grande do ponto de vista de horas de estudo. As mulheres são mais sobrecarregadas com as tarefas domésticas, então elas já têm menos tempo para estudar, elas têm menos estímulo para o estudo. Isso já dificulta que elas cheguem nessa porta de entrada. O acesso durante o acesso à carreira, essas dificuldades vão se agravando. A carreira da magistratura exige muita mobilidade. A gente geralmente começa a carreira em lugares mais afastados, no interior, e vai mudando muito ao longo da carreira. Isso, por exemplo, impacta muito nas mulheres, porque elas têm mais dificuldades com essa mobilidade, porque elas são mais impactadas pela vida pessoal e particularmente pela questão da família e dos filhos. Os homens, geralmente, fui promovido para tal cidade, ele vai, deixa a mulher com a família para trás e ela se encarrega de providenciar a mudança. Elas fazem 1000 considerações sobre o bem-estar dos filhos, a possibilidade do marido acompanhar ou não, como isso vai impactar na escola das crianças, elas se movimentam menos na carreira. Esse é apenas um dos fatores. Nós temos pesquisas acadêmicas, inclusive uma excelente, brilhante da colega Mariana Yoshida, que inclusive dissertou sobre esse tema no mestrado dela, e ela coloca desde o ambiente hostil dos tribunais, os preconceitos ocultos, ou nem tão ocultos assim, mas que às vezes não são visíveis à primeira vista, e até, por exemplo, na promoção por merecimento especificamente, ou na ocupação de cargos de direção. As mulheres, geralmente, elas terminam a jornada de trabalho extenuadas, têm que se dedicar à tripla jornada. Os homens podem, por exemplo, terminar essa jornada de trabalho e ir para o futebol, ir para o clube do charuto, ir beber com os amigos e desenvolver como se diz hoje em dia, um networking, que vai permitir que na hora das promoções, por exemplo, eles sejam lembrados e elas não. Olha só que ponto Eles têm mais condições, como elas ficam cuidando da casa, dos filhos, da vida familiar, eles têm mais condições de se dedicar à vida acadêmica. Então, numa eventual promoção, eles têm mais títulos. Então, mesmo quando as condições parecem ser objetivamente iguais, na prática elas não são.
porque os preconceitos da sociedade, eles acabam se manifestando também na carreira da magistrada. Sim, e algumas pessoas que estão em casa agora podem estar pensando, né? E o que isso impacta a minha vida do lado de cá? A gente ouve muitas reclamações de telespectadoras que dizem assim, olha, eu tenho uma medida protetiva, mas o juiz liberou. Olha, eu tenho a guarda compartilhada, mas o juiz é favorável ao homem, né? Eu fico com a parte pesada. Quer dizer, o fato de termos menos mulheres no judiciário impacta a vida das mulheres na sociedade? Vocês acreditam que Sim. isso tem relação? Se a Lívia me permitir responder essa pergunta, eu acho que a gente pode pensar o seguinte, um judiciário que pretende fazer justiça tem que ser justo. E não é justo que num contingente de maioria de mulheres, somente a gente tenha 19% nos tribunais. A gente tenha somente 36% de juízas. Isso não é justo. Então, como é que esse judiciário que não faz justiça na própria casa vai entregar justiça para a população? É importante, eu vou pedir para os telespectadores e telespectadoras imaginarem o seguinte, essa maioria de homens brancos que estão julgando os seus processos não é nem numericamente superior. A maioria da população brasileira é mulher e é negra. É justo que essa população seja julgada por homens brancos majoritariamente. Essas decisões, independente de serem homens muito capazes, muito inteligentes, honestos, homens de boa fé. Você acha mesmo que eles têm condição de entregar decisões que contemplem toda a variedade, toda a pluralidade da sociedade? Esse judiciário está refletindo aquilo que a Constituição determina, que é o princípio da igualdade, da pluralidade? Se o judiciário não tem essa formação, essas decisões tendem, ao não contemplar todas essas visões de mundo, a não entregar toda a justiça que a população merece. Com certeza. E a gente sente isso aqui claramente no dia a dia, né? Sim. Agora, como que a gente rompe esse problema também, né? Como é que a gente chega lá com representatividade, né? Nós acreditamos que são necessárias medidas mais efetivas para que haja maior número de mulheres em cargos de direção, em cargos de administração, né? E nesse sentido, nós acreditamos, eu pessoalmente acredito, que são necessárias políticas afirmativas para que aumente esse número de participação feminina em todos os espaços de poder e que os tribunais eles sejam compostos, como a Daniela falou, de forma plural. Porque o judiciário, ele precisa representar também a comunidade a quem ele serve, ele existe para o julgamento, para fazer esse tipo de julgamento. Né? Essas ações afirmativas poderiam ser cotas, por exemplo? O nome disso é cota. Né? O nome disso porque, na verdade, há uma resolução, que é a 255 do CNJ, que fala de um incentivo à participação feminina. E ela já tem 5 anos. Então, nós estamos percebendo que é preciso ir além, é preciso dar um passo à frente através de ações afirmativas, porque só a política de incentivo ela não foi capaz de tornar as instituições do Poder Judiciário mais plurais. Sempre lembrando isso que a Dani falou, que é necessário mais mulheres e mais juízes e juízas negras. Com certeza, Sem dúvida, né? Doutora Daniela, a senhora falou daqui a pouco, a doutora Lívia também falou sobre a questão a respeito da divisão sexual do trabalho e das tarefas também. Algumas são possíveis, outras não. A maternidade, por exemplo, né? Outro dia eu fiquei espantado que nós ficamos, né, Elis, uma deputada dizendo que, recentemente, coisa de 1 ano, não havia uma lei na casa, na Assembleia, na lei estadual, que autorizava a deputada a se licenciar a maternidade durante esse período, né? Como gestante, lactante, enfim. Tanto é que o suplente dela, que é aquele que fica esperando a oportunidade da vaga, o titular deixar aquela vaga, né? Seja por morte, seja por indicação de outro cargo, enfim, ele entrou na justiça para ocupar a vaga dela durante a licença maternidade dela, pelo menos 4 meses seria deputado. Enfim, como é que é no judiciário a questão da maternidade? Existe essa compreensão, esse programa que atenda vocês? Sim, agora nós estamos dentro da AMAGES construindo essas propostas, algumas delas foram acolhidas pelo Tribunal de Justiça, outras serão apresentadas para que a gente contemple situações específicas relacionadas às magistradas gestantes e lactantes. Mas esse é um gancho muito bom para a população poder entender a importância de ter mais mulheres.
Quem frequenta os fóruns do país sabe que são raríssimos, se é que tem algum, que tenha, por exemplo, espaço para amamentação, que tenha fraldário. Então, a gente não está falando só de magistradas. E os fóruns são frequentados por mulheres que vão lá demandar os serviços do judiciário. Mulheres que vão para as audiências, que vão ter informações sobre seus filhos. Quem faz os projetos dos fóruns? Quem está na direção do tribunal para fazer os projetos? Quem aprova esses projetos? Por que será que ninguém que estava lá, nenhum homem que estava lá, pensou que diante da quantidade de mulheres que frequentam, muitas delas levam os filhos, porque não tem com quem deixar, que a gente precisava ter uma estrutura física adequada para essa necessidade? Será que se a gente não tivesse mais mulheres nesses lugares, talvez a gente não teria mais esse pensamento? Então, assim, é só para a gente pensar como que é importante a gente ter mulheres na cúpula, porque lá na base, na hora que a mulher for ao fórum, isso vai gerar também um melhor atendimento para ela. Porque o homem que não vivencia a maternidade, não é porque ele seja mau, ele seja ruim, ele seja um vilão, mas ele não vivencia a maternidade, ele talvez não tenha essa perspectiva. Então, assim, a questão da maternidade é central em toda vez que a gente estiver falando de direito das mulheres. E não é diferente para as magistradas. E só aproveitando o gancho que a Lívia deixou também, a questão das cotas costuma ser muito incompreendida. Por isso que eu acho que é importante, eu agradeço aqui o papel da imprensa, em prestar esse tipo de esclarecimento para que as pessoas percebam de fato do que a gente está falando e por que a gente está fazendo essa proposição. Que não é para aumentar privilégios, para beneficiar grupos específicos sem motivo nenhum, ou porque as magistradas simplesmente querem mais poder e são ambiciosas. Mas que isso tem um sentido social relevante para a nossa sociedade. Então, assim, é importante esse tipo de esclarecimento, porque quando a gente fala cota, as pessoas já pulam para trás, assim, já criam uma resistência, não, né? Porque às vezes não tem. E óbvio que tem gente que pode discordar. Naturalmente, tem muita gente que pode discordar, tem que pode criticar. Mas desde que seja uma crítica qualificada. Sim. Tendo uma ideia correta qual que é a ideia por trás dessa palavra. E talvez apresentando uma proposta, então, Sim, para solucionar essa questão que está posta. Eu acho né? que a cota não é isso, mas vamos então adotar soluções alternativas. E que pode haver também, a gente pode não estar sabendo, às vezes, enxergar outras soluções que existam. Mas a gente pode dizer que sem ações mais arrojadas, nós não caminhamos muito, né? Sim. Quer dizer, a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça, ela chegou ao tribunal em 1988 e ela ficou apenas 5 meses no cargo. Doutora Lívia, a propósito, a primeira juíza foi um pouco antes? Isso, em 1960. Curiosamente, ou por razões quase que aí compreensíveis dessa realidade que a gente está falando aqui, as duas não ficaram no cargo. A primeira juíza de Minas Gerais, ela ficou 33 anos afastada pela ditadura militar. Né? E quando ela foi reintegrada, não foi fácil para ela voltar já no final da carreira. Eu ouso dizer que o fato dela ter sido mulher, a primeira juíza de mulher, certamente teve alguma influência nesse afastamento, né? Da primeira, com certeza, né? Por tão longo período. Né? Então, é assim, interessante porque a história dessas mulheres, muitas vezes, ela não é contada. Nós, lá na Magis Mulheres, fazemos questão de falar o nome delas, falar da doutora Rafaela, primeira juíza de Minas Gerais, falar o nome da doutora Branca Renó. Outro dia nós estávamos falando num congresso que nós não conhecemos nenhum fórum com o nome de uma mulher. Todos os fóruns são nome de grandes personalidades jurídicas, mas a desembargadora Branca Renó, por exemplo, teve um papel magnífico dentro do tribunal e a gente não conhece. Desconhece, né? As medalhas, as escolas judiciais, e nesse sentido a Magis também está sendo pioneira, que a escola da magistratura leva o nome de uma desembargadora, que é a desembargadora Jane Silva, mas lamentavelmente ainda é exceção. As homenagens, as medalhas, as escolas judiciais, geralmente todas têm nome de homem. E o judiciário brasileiro foi feito por magistradas e por servidoras também. E o apagamento da história também desincentiva, vamos dizer assim, mulheres a tentar a carreira. Então, olha só, mais um motivo, né? Para que a gente tenha ações afirmativas, como as senhoras estão dizendo, né? Sim, exatamente. Parece que isso não é para mim. Mesmo quando você chega lá, é um ambiente tão hostil que você se sente desestimulada. Então, são às vezes coisas que parecem invisíveis, mas que até a nível inconsciente vão desestimulando
as meninas de quererem a carreira da magistratura e as colegas que já estão na carreira de quererem eventualmente progredir ou de ocuparem cargos de direção, porque os desafios delas serão maiores do que os dos homens. Elisângela, tem o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi feita uma pesquisa recentemente que mostra que tem mais desembargadores com o nome de Luiz do que mulheres. Olha só! O banheiro, muitos tribunais recentemente tiveram banheiros femininos nas cortes. Né? Tem tribunais que tem uma mulher apenas, né, como desembargadora. Então, parece que nós caminhamos, sim, é sempre bom dizer, né, desde 1960, quando a doutora Rafaela ingressou no Tribunal Mineiro, sim, nós avançamos. Mas não sei se no ritmo que nós gostaríamos. Com certeza. E, inclusive, tem sempre essa ideia de que o tempo vai naturalmente corrigir essas distorções. Mas se você for olhar, analisar isso a partir de dados empíricos, na verdade não há nada que comprove isso. Desde a ONU, que está desmentindo isso, que nós vamos demorar séculos para corrigir essas distorções, né? Naturalmente. Volta a pesquisa da colega Mariana Yoshida, que ela também fala que a evolução a progressão dessa participação não indica que o tempo sozinho vai corrigir essas distorções. Então, que a gente não pode contar com isso. E eu também, toda vez que me falam isso, olha, o tempo vai corrigir, eu falo assim, bom, mas se a gente se depara diante de uma injustiça, a gente tem que esperar simplesmente que o tempo corrija? A gente tem que falar assim, existe uma injustiça, mas vamos deixar que ela aconteça indefinidamente até que o tempo se encarregue de corrigi-la? Né? Nós temos que ter, a gente que é judiciário, sobretudo, a gente tem que se encarregar de corrigir distorções e injustiças. Nós fazemos parte da Casa da Justiça. Com nosso certeza. papel buscar ativamente a correção de todas as injustiças, tanto nos processos quanto fora deles. É isso. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, a gente vai voltar daqui a pouquinho com a entrevista coletiva, batendo esse papo aqui, e vamos trazer o tema do feminicídio. Já, já. Estamos de volta com uma entrevista coletiva que hoje fala sobre os desafios de mulheres que trabalham em posições de poder, como no judiciário. A gente vai falar agora um pouco sobre a questão do feminicídio, né? A gente falava antes da importância da representatividade, de termos mais mulheres no judiciário, né? Caso a gente conseguisse aumentar esse número, nós poderíamos ter menos casos de violência, agressão contra a mulher e feminicídio? Bom, a primeira coisa que eu acho importante a gente pontuar é que quando a gente fala de prevenção à violência contra a mulher e Lei Maria da Penha, a gente foca quase que exclusivamente em medidas protetivas e pena de prisão. E esses são instrumentos importantíssimos no combate a esse mal. Porém, a Lei Maria da Penha, ela é muito mais ampla. E ela, sim, ela contempla esse fenômeno em todas as suas áreas. Ela prevê formação nas escolas, tanto nos entes municipais, estaduais e pela União. Ela prevê formação e capacitação de todos os envolvidos. Ela prevê atuação do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia, toda com essa perspectiva de gênero. Ela prevê atuação do CRAS e do CREAS, da assistência social para atuar nesses casos, a formação de redes. Então, isso tudo precisa ser feito, precisa ser cobrado pela população para que seja feito em benefício das mulheres, para que a gente possa ter condição, por exemplo, de quando o juiz ou a juíza dá uma medida protetiva, dessa medida protetiva ser efetiva. Sim. E para que, quando essa mulher estiver submetida a isso, ela não chegue a um caso de feminicídio. Então, tão importante quanto cobrar a medida protetiva e discutir a questão de eventual penalização dos agressores, é cobrar, saber o que a Lei Maria da Penha prevê e cobrar o cumprimento e efetividade dela de todas as esferas. Não tem nenhum ente que não seja contemplado. Pode ir no prefeito, ir no governador, ir no presidente, nos vereadores, nos deputados, porque todo mundo, segundo a lei, tem responsabilidade no enfrentamento desse tema, cada um na sua esfera. E a Lei Maria da Penha funciona por si própria, né? Quer dizer, todo o sistema de justiça tem que estar aperfeiçoado, capacitado para esse atendimento. Não só do juiz ou da juíza, por exemplo, dar uma medida protetiva que não se aplica naturalmente. Como é que você avalia esse sistema, esse arcabouço que é montado aí? Existem delegacias, falamos de juízas, existem delegacias de mulheres especializadas para atender essas mulheres em todo o estado? Existem serviços especializados voltados para o atendimento da mulher. Como a Dani disse, é preciso esse trabalho em redes. Quando ele falha, ele chega lá no judiciário, né, que tem que enfrentar esse caso
dando a resposta mais célere possível. Eu gostaria de destacar nessa linha que a Daniela falou, da importância da formação de todos esses agentes, do servidor, do assistente social, do policial, do juiz, da juíza, no protocolo do julgamento com perspectiva de gênero. Porque muitas vezes esse processo que chega para nós, ele vem com certos estereótipos. Existe um que infelizmente é muito comum nas varas de violência doméstica, que é o seguinte: a mulher gosta de apanhar. Infelizmente tem pessoas que trabalham aí atendendo essas mulheres que falam isso. E isso nós sabemos que não é verdade. Que ela, quando ela chega para fazer uma denúncia na polícia, quando ela chega nesse ponto, ela já apanhou muito, ela já sofreu muitas ameaças. E é preciso que nós tenhamos esse olhar da perspectiva de gênero para fazer o melhor atendimento possível. A gente precisa a gente tem um longo caminho ainda, né, para percorrer. Eu gostaria de perguntar se dentro do judiciário hoje a gente ainda tem muitos casos de assédio, inclusive assédio moral mesmo, assim, talvez também o assédio sexual, mas principalmente o assédio moral, né? Tem. A gente recentemente houve uma pesquisa realizada nacionalmente com cerca de mais de 1.400 magistradas e dentre elas mais de 31% responderam que sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho depois de se tornarem magistradas. Olha. Então, e a maioria dos casos foi cometido por desembargadores e mais de 80% das magistradas que disseram ter sofrido esse tipo de violência optou por ficar em silêncio. Então, eu acho isso muito interessante porque nós somos pessoas altamente privilegiadas, mulheres Sim. altamente privilegiadas, né? E mesmo mulheres nessa situação não estão livres do assédio. Então, a discriminação, o preconceito contra a mulher não resguardam ninguém, todo mundo está sujeito. E esse é um tema que a gente precisa enfrentar urgentemente, inclusive na Amages também, na associação, nós fizemos um grupo de trabalho para estudar esse tema e para formular propostas para o Tribunal de Justiça para que esse tema seja enfrentado, para a gente prevenir e erradicar o assédio sexual e moral contra magistradas e também, sobretudo, contra servidoras. Que embora não tenha pesquisa, eu pelo menos não tenho acesso a nenhuma pesquisa dando números a respeito disso, inclusive essa é uma demanda que a gente faz. Que o Tribunal de Justiça faça uma pesquisa para apurar esses casos e que a gente tem enfim, as propostas são muitas, mas para a gente de fato encarar esse problema e fazer o enfrentamento dele, porque que ele existe, lamentavelmente. Ô Dani, em complementação a esse dado que você trouxe, essa pesquisa que foi feita pela MB e pela Infam, ela identificou o seguinte, que de 10 mulheres, 8 sofreram assédio moral e sexual e não falaram nada, não fizeram nenhum tipo de denúncia. Mas aquelas que foi perguntado assim, e se você sofresse o assédio? 7 delas falaram que iriam denunciar. Então, a diferença entre aquilo que acontece com a mulher que foi assediada, que a esmagadora maioria silencia, e aquela que pensa assim, se eu for assediada, eu irei denunciar, mas na prática não é assim que acontece. O que nós percebemos da imensa dificuldade que mesmo as magistradas têm de enfrentar o assédio moral e sexual. Quando a gente pensa nisso, é inevitável pensar em mulheres de classes desfavorecidas, né? Se nós vivemos isso no judiciário, imagina mulheres que não têm a menor condição, né, social de chegar a esse lugar, né? Assim, é muito triste o que a gente vive hoje no Brasil, né, gente? Na casa do direito, né, onde se esperava que essas disputas ou então que esse assédio não acontecesse nessas desigualdades. Doutora Daniela, nós falamos aqui de primeira instância e segunda instância. Temos ainda a terceira e a quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal. E a discussão no país hoje é de que pode haver até um retrocesso, que em 171 indicações de ministros, tivemos apenas 3 em toda a história do Supremo. E agora parece que ficaremos apenas com uma ministra. Isso é um retrocesso. Como é que podemos evitar isso? Bom, na verdade, eu não sei se nós podemos, né? Eu vou falar aqui pessoalmente, eu estou bastante preocupada com esse cenário que vem se desenhando, porque esse é um retrocesso imenso, mais uma vez, para as mulheres e para o país, por todos os motivos que eu já expus antes, e sobretudo em se tratando do Supremo Tribunal Federal, que é a corte mais importante, a corte encarregada, e nos últimos anos nós pudemos ver, inclusive em várias oportunidades, o peso e a importância que o STF tem para o país, para a democracia, né, a nossa corte constitucional. Então eu vejo com muita preocupação esse cenário de que a gente possa não ter
a gente possa perder uma vaga de uma mulher, conforme você disse, entre 171 nomeações, mais de 100 anos do Supremo Tribunal Federal, somente 3 foram mulheres. Se a gente corre risco de ter somente uma mulher, isso impacta para a sociedade. É isso que eu gosto sempre de trazer. Não é sempre porque as magistradas são ambiciosas e querem ocupar esses espaços. O que, inclusive, seria legítimo. Sim. Qual o problema das mulheres quererem, eventualmente, serem ambiciosas e ocupar determinados espaços? Mas isso causa um prejuízo para o país, para a sociedade brasileira, para grupos que, embora majoritários numericamente, são minorizados do ponto de vista da efetivação de seus direitos. Eu, pessoalmente, vejo isso com muita preocupação e acho que é importante que esse debate seja trazido, que esse assunto seja, que isso seja dito, que essas propostas sejam formuladas e que a quem pode se organizar coletivamente, que o faça para trazer essa discussão e para levar esse pleito aí, para dar voz a esse pleito. Eu queria fechar nosso bate-papo de hoje justamente com essa questão, né? Como os movimentos sociais podem ajudar nessa causa, né? Porque a gente sabe que isso se reflete aqui na sociedade. Elisângela, eu gosto sempre de lembrar a história do lobby do batom. Lá na Constituinte, quando ela foi criada, eram só 26 mulheres. 26 constituintes se uniram e conseguiram que diversos direitos das mulheres fossem inseridos na Constituição. Por exemplo, licença maternidade, licença paternidade. Para você ter uma ideia, para colocar que aquele primeiro artigo na Constituição, que é homens e mulheres são iguais perante a lei, aquilo foi muita luta. Olha só. Então, eu acredito nesse movimento coletivo de mulheres aguerridas que acreditam que a presença de mulheres, e principalmente de mulheres negras em espaços de poder, faça a diferença. Com certeza, gente. Pode terminar, não, faz parte dessa estratégia de dominação, nos convencer de que não vai dar em nada, de que não adianta, de que veja só, isso está aí a vida inteira, então não vai mudar. Não acreditem nisso. Você veja uma mobilização de 23 mulheres, o que fez pelo país. Então nós podemos, né? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. O Entrevista Coletiva de hoje fica por aqui. A gente volta no próximo sábado, hein? Até lá!